Muito boa noite a todos que estão aqui presentes ao vivo comigo. Sejam bem-vindos, mais uma quarta-feira. Estamos aqui para continuar o nosso estudo do primeiro livro da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade. E também gostaria de cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para aqueles que vão acompanhar esse vídeo pelo YouTube. Se esse assunto faz sentido para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal do Sarai e compartilhe com aqueles que você entende que esse assunto possa beneficiar. Então, como toda atividade humana, nós devemos nos lembrar daquele que nos deu a oportunidade. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora, nessa experiência, que nos dá a oportunidade do corpo, que nos dá a oportunidade do entendimento. Então, nós somos gratos a Jesus, que aqui encarnou-se conosco, nos deixando preciosas lições, nos ensinando os caminhos. Nós somos gratos à benfeitora Joana de Ângeles e às abençoadas mãos pelas quais ela se expressou, o médium Divaldo, pelo conhecimento que estamos aqui nos beneficiando a todos nós, a nossa vida e aqueles que conosco convivem. E por fim, gostaríamos de pedir por nós mesmos que nós possamos ter força suficiente para aplicar esses ensinamentos, que possa sair de nossas mentes e descer para o nosso coração. Nós possamos, sim, usar esses conhecimentos para transformar em ações no bem, ações que vão favorecer a nossa evolução, a evolução do nosso planeta Terra. Vibramos por todo o nosso planeta, vibramos pelos governantes, vibramos por aqueles que encontram-se hospitalizados nos hospitais físicos e astrais. Que o nosso pensamento e nossos melhores sentimentos possam alcançá-los. Que assim seja, graças a Deus, e damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Eu vou fazer a apresentação para vocês do início do capítulo, porque na semana passada nós iniciamos, mas nós fizemos a reflexão e falamos da parábola do rico insensato, né? Foi isso, mas a leitura mesmo nós não fizemos. Nós estamos nesse capítulo 14, já evoluímos, esse quadro nos mostra, tem setas a mais, eu esqueci de apagar. Quem está vendo a imagem aí, essa aqui, ó, a 12 não existe. Nós estamos no capítulo 14, a gente já teve uma trajetória bastante longa, são 20 capítulos nesse livro. Agora nós estamos conversando, estudando, analisando os escritos da benfeitora sobre o assunto posses, ou seja, bens materiais. Eu escolhi aqui uma frase, né, tem o estoque aqui lá do Snoopy, que eu achei muito legal. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Então, como se sempre fica, tem até uma música do Vansan que fala isso, né? Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que ofertam rosas. Então, quando nós doamos, quando nós damos, quando nós deixamos fluir, nós também somos beneficiados. Isso pode ser comparado com um lago, aqui nessa imagem do lago, né? Um lago, ele é um ambiente saudável e vivo quando a constante troca da água que entra e que sai. Porque quando há a troca, mantém-se o equilíbrio e a sobrevivência das espécies que vivem naquele lago. Agora, se a água for parada, tudo se deteriora. Assim, é o que acontece com a espécie humana em relação ao dinheiro, ou seja, a abundância está na fluência, em fluir, não em reter, porque se nós buscamos reter, tudo se deteriora. Essa é a reflexão para a gente começar, né?
Então, aqui eu coloquei a data, hoje é 14 de abril do ano de 2021. Eu coloquei 7:14, porque nós iniciamos, mas não chegamos a fazer a leitura na semana passada. Esse capítulo, ele é dividido em mais partes, mas eu organizei, né, assim, que a parte 1, que é o primeiro e segundo tópico que ela traz, vai falar da verdadeira riqueza. Então, já que o assunto é Jesus e posses, o que seria a verdadeira riqueza? Ou seja, o que é abundância? É essa discussão da parte 1, provavelmente faremos. Hoje e a semana passada e a semana que vem, essa parte 1. Na parte 2, a mentora vai trazer os ensinos do Cristo, no sentido daquilo que o Cristo diz sobre a liberdade que o Evangelho nos traz. Ou seja, depois da discussão do que seria a verdadeira riqueza, como o conhecimento do Evangelho, ou seja, dessa boa nova que Jesus nos trouxe, nos dá a liberdade do desapego. E por fim, como é costume, no final do capítulo, a mentora vai trazer os seus conselhos para nós. A imagem que eu escolhi para simbolizar os ensinos desse capítulo é essa imagem aí que vocês podem observar, que retrata uma passagem em que de um dos milagres relatados no Evangelho, feitos pelo Cristo, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, muito simbólica a multiplicação dos pães e dos peixes, nos relatando a abundância, que Deus é um Deus de abundância, não um Deus de miséria. Porque se temos falta, a falta não está em Deus, mas está na forma como nós guiamos nossa vida. Então, já começando a leitura dessa primeira parte, né, sobre como a mentora vai abordar essa questão da verdadeira riqueza, eu trouxe essa imagem aí, dessa escultura na gaiola, para dizer, a primeira frase que ela nos traz é a seguinte: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir, ou seja, eu tenho dinheiro, né? Ou o dinheiro é que me tem? Uma boa pergunta, né? Muitas vezes o apego é tão grande que parece, como ela está dizendo, o possuidor, na verdade, é um possuidor distraído, porque ele é possuído pela coisa que ele julga possuir sem se dar conta, ou seja, o ser com a consciência desperta, ele tem mais chance de se dar conta de que está numa gaiola de ouro. E esse apego aos bens materiais, ele vai causar algumas consequências que a mentora vai nos falar. Aí eu numerei, eu vou até passar para vocês verem, eu numerei, são 4, ó. Uma que eu vou ler agora, a segunda, a terceira e a quarta. Então, ela vai dar as consequências do apego e vamos refletindo se nós realmente temos. Se nós temos o apego e se temos, na verdade, eu acho que a pergunta não é se temos o apego, é nós somos apegados ao quê? Porque, na minha humilde opinião, todos nós somos apegados ainda. Então, a questão é identificar ao quê para trabalhar nisso, né? Então, a primeira consequência do apego aos bens materiais é que eu queria fazer um destaque, porque na nossa reflexão da semana passada a gente falou bens materiais e intelectuais, né? A mentora fala só de materiais. Então, eu quero destacar isso para a gente ver se cabe a inclusão dos intelectuais, que foi o que a gente discutiu muito na semana passada. Mas é que ela está dizendo que o apego aos bens materiais, primeira consequência, causa aflição. Por que aflição? Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero e mais medo eu tenho de perder aquilo que eu tenho. Então, ela causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos que se tem, que é isso, né? O medo de perder e a
a ânsia de ficar o tempo todo querendo ter cada vez mais. A aflição também pela circunstância de ter de deixá-los ante a iminência da morte, sempre presente na vida. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando que está construindo patrimônio para os filhos, ou seja, ela já a iminência da morte, como é incontestável, ela joga para o futuro e se priva de algumas coisas ou deixa de fazer muito por conta de querer deixar um patrimônio para os seus descendentes. Isso também é apego. É isso, deixa eu deixar vocês falarem um pouquinho, ou aí vocês me falam, vocês querem ver todas as consequências? Nós vimos, primeira mentora dizendo assim, olha, o apego causa isso, causa aflição. Vocês acham que o apego causa aflição? Eu concordo, que causa aflição, porque, de certa forma, a gente tem uma sensação de impotência, né? A gente não consegue ter controle da situação. E aí reforça com o que ela diz no primeiro parágrafo, que a gente passa a ser vítima daquela situação, a gente fica dependente daquilo, né? Como se aquilo que a gente julgasse ter posse ou quisesse ter algum controle, o medo nos faz ser controlados por aquilo, né? Nessa ânsia, nessa aflição toda aí, eu concordo com a aflição por isso, porque se a gente tem algo, a gente quer manter com a gente se limita, a gente quer ter mais daquilo, a gente fica, né, sem ter o controle, porque nem tudo está no nosso controle. Tem uma fala que diz que das poucas coisas que temos sob o nosso controle, uma delas é o nosso comportamento. E quando a gente se apega, eu acredito que a gente corre o risco de não ter o comportamento mais adequado, por conta do medo. Então, a aflição acho que é bem nítido. E quando falo de bens materiais, principalmente, de status, tudo que é relacionado ao material, a morte traz esse medo também, né? Essa aflição, porque mesmo que a gente não queira pensar conscientemente, no nosso inconsciente a gente tem a certeza que a morte um dia vai chegar. Por mais que a gente queira retardar, né, pensar nessa questão da morte, eu acredito que essa aflição é inevitável quando a gente está apegado, né? Todos nós também, eu concordo com o seu pensamento, André. Todos nós temos algum apego, né? Para não dizer vários apegos. Eu tenho uma história interessante, aconteceu comigo certa vez. Ah, acho que o Márcio queria falar. Márcio, vou deixar você falar, depois eu falo. Ok. É, você falou da parte intelectual, né, que é uma posse, mas eu gostaria que também, porque quando eu li esse parágrafo, eu não me limitei única e exclusivamente aos bens materiais, não. Há muito, há muito amor que, na realidade, é posse. Então, eu procurava, na medida que eu estava lendo, não me limitar única e exclusivamente a dinheiro, a terras, a casas, a bens materiais palpáveis, né, como é comum, mas também e além da posse do intelecto, né, do conhecimento, também essa parte do ser humano de possuir o outro, né? É o meu marido, é a minha esposa, mas no sentido de posse mesmo, né? É o meu filho. Quer dizer, eu procurei dar uma amplitude maior nesse termo posse, né? Não único e exclusivamente a bens materiais. E eu acredito que essa, essa abertura de horizontes, né, no que diz respeito à posse, se encaixa em todas essas consequências. Era só isso. Ótimo, eu também acho que se encaixa. Agora, falando de bens materiais, né? Tem uma história de que um filósofo grego antigo, ele aconteceu uma situação lá e eles estavam no meio de uma tragédia, né?
Eu não lembro, agora eu não vou lembrar da história assim exatamente, se era um vulcão, alguma coisa estava acontecendo, e aí todo mundo correndo para suas casas, né, para pegar alguma coisa para depois fugir. E ele num movimento contrário, ele já saindo da cidade, né? E alguém falando para ele assim: "Mas você não vai buscar?" Porque foi uma coisa repentina assim. Ele disse: "Não, tudo que eu preciso eu já tenho comigo." Ou seja, ele só estava com a roupa do corpo. O que ele precisava, né? Ele precisava só dele, né? Da vida dele. Então, acho que essa historinha, assim, a gente não sabe exatamente se ela foi fato ou se é uma história, né, que contam, mas ela elucida bem o apego. Aí a gente se pergunta se hoje acontecesse algo, né, algo repentino, o que você faria? Porque a gente vê. Eu, eu estudei em Rio Preto, e na época que eu estava estudando, São José do Rio Preto, lá aconteceu uma tragédia muito grande, tinha 3 torres, e uma das torres, eu não sei se foi por problema de construção, movimentação do solo, aconteceu alguma coisa, e uma delas tombou um pouco, sabe? Movimentou. Até elas chamavam, não me esqueço até hoje, que foi tão famoso, porque elas chamavam os 3 países lá ibéricos, né? Quase ibéricos, Itália não, mas era Portugal, Espanha e Itália, era o nome dos 3 prédios. E eu não lembro, acho que foi a Espanha que virou. E teve um problema lá que, assim, que daí eles queriam entrar em casa para pegar documento, para pegar umas coisas e não deixavam. E o pessoal estava revoltado, aí você via na TV que eles queriam entrar, mas tinha o perigo de desabar. Então, para você ver como a gente, é tudo bem que a gente tem a nossa vida social de relação, mas vocês concordam? Se você não pegar documento, se não pegar dinheiro, você salvando a tua vida, você reconstitui, mas a gente não tem essa ideia. Então, eu faço esse convite para vocês. O que aconteceria, né? Se tivesse, porque não tinha desabado, mas tinha um perigo, você ia arriscar a ir buscar algo ou você ia tocar à frente? Porque o pessoal não estava querendo, né? Então, assim, olha como essa história nos elucida essa questão dos apegos. E isso coloca em prova o quanto se a gente é ou não apegado, né? Eu queria fazer esse convite para vocês. Oi, Marcos. É, talvez tenha alguma coisa a ver com com aquele papo que a gente teve com o Fernando antes de começar a gravar o encontro. Eu acho que tudo se resume, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Que nós todos encarnados, ainda preferimos acreditar que nós temos um espírito. Nós ainda não conscientizamos que nós somos espíritos. E daí vem toda a problemática, né? Inclusive da posse, porque se a gente tivesse essa conscientização enraizada, realmente viva dentro de nós, que nós somos espíritos, não teria menor sentido posse, né? Não teria o menor sentido as coisas que se faz para possuir, né? Para ter. Na realidade, nós teríamos que trabalhar sem cessar para ser, né? Então, eu sempre reflexiono em tudo que eu consigo, que eu sou um espírito, já de certo tempo para cá, né? Então, até uma pessoa outro dia me perguntou, mas você não tem medo da morte? Se eu não, já morri tantas vezes. Talvez eu tenha muito mais medo de viver, né? Esse viver que a gente tem aqui agora, do que de morrer. Porque eu sou espírito. Eu não tenho que ficar preocupado com o que está me rodeando. Lógico, eu tenho que ter o necessário, única e exclusivamente. Mais do que isso, vai me causar todas essas consequências que a mentora vai falar daqui a pouco, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tiver a plena consciência, a vivência que a gente é espírito, esse problema de posse deixa de existir.
Sim, mas é um longo caminho. Aí é que entra, né? Esse caminho da nossa individuação, para a gente mergulhar nessa essência divina e nos reconhecer como espírito e essência divina, esse é que é o caminho longo, né, Márcio? Ah, sei lá, acho que eu peguei um atalho, viu? Eu já tenho consciência disso e aceito isso com muita naturalidade. Mais alguém, gente? Ou podemos ler mais. Quer falar, Maria Lúcia? Pode falar. Não só para elucidar, e lembrei daquela história, uma que lembrei de Emmanuel citando que nós somos mordomos de Deus, né? Administradores. Ele, em várias passagens daquela série Fonte Viva, fala a respeito disso, mas o que eu lembrei é daquela passagem que fala assim, que um ocidental, um americano, foi para o Oriente consultar com um sábio. Essa é boa. Né, Fernando? E quando ele chega na casa do sábio, não tinha nada, né, de uma cadeira. E ele disse assim para o sábio, mas cadê seus bens? Né? Cadê seus... E o sábio responde, né, com uma pergunta, e os seus? Ele disse assim, ora, eu estou aqui, os meus bens não estão aqui, eu estou aqui só de passagem. E o sábio responde para ele, eu também só estou de passagem. Então, é só para elucidar aí, para a gente dar um colorido na reflexão. É ótimo, e é bem isso mesmo, né? Só que até a gente se conscientizar que a gente está de viagem, essa é a questão, porque a gente acha que a gente vai estar aqui. E a gente quer ficar aqui, com essa família que a gente tem, com os amigos que a gente tem, com a casa que a gente tem, não é verdade? Por mais que a gente estude, por mais que nós ainda não conseguimos consubstancializar, né? A gente não conseguiu ainda intronizar isso, né? Essa é a grande dificuldade mesmo. Eu acho que saber que somos espíritos, legal, acho que isso já está na consciência da gente. Agora, o colocar em prática, né, e não ter mais apego, seja a coisas materiais, né, ou mesmo a questão sentimental, família, pessoas próximas, ainda é difícil, né? Eu vou responder por mim, ainda vejo com dificuldade, né? Eu lembro muito daquela passagem de Jesus que falam, ó, sua mãe está aí te chamando. Ele falou, mãe, que mãe, né? Porque assim, ela é mãe agora, mas daqui a pouco não é mais a minha mãe, né? Então não precisa, calma, eu sei que ela tá, eu vou dar atenção, mas não é porque é minha mãe que agora eu vou largar tudo. Quer dizer, essa consciência ainda muito pura, né? Jesus tem, a gente vai caminhando para isso, mas ainda é muito difícil, seja material ou espiritual. Realmente, essa é a grande problemática, né? Porque senão a gente não teria mais problema nenhum. Fim de semana eu passei mal, já achando que eu já estava com Covid, já comecei a suar, já comecei, sabe? Aí você começa a pensar, meu Deus, se acontecer alguma coisa, já deixa eu deixar a senha de banco aqui, sabe essas coisas? Você já começa a ficar neurótico, e é justamente isso sabendo que nós estamos de passagem. Mas você ainda se preocupa, tá? Eu fui, mas e quem fica? Né? Ué, quem fica também está de passagem, né? Mas ainda é uma preocupação muito grande. Né? Você falou uma coisa interessante, Fernando, que foi o que a gente falou lá, que eu falei lá na oração, que esse conhecimento precisa descer da cabeça para o coração. Então a gente já sabe que é espírito imortal, mas a gente não sente que é espírito imortal. Eu acho que aí está a questão, porque a hora que a gente sentir-se espírito imortal, gente, já vivemos num mundo feliz, a gente não precisava estar no mundo de provas e expiações. Nossa, já diminui muito a problemática, né? A carga. Nossa, então eu acho que aqui, olha isso daqui, tá feliz. Já imaginou a gente olhar para o espelho e se ver com 20 anos, né? Então, assim, mas a gente não consegue ainda isso. Por quê? Porque a gente sabe, mas não sente. Ainda não sente. Aí nós estamos nesse caminho. Vamos chegar lá um dia, né? Mas estamos nesse caminho.
Por isso que nós vamos passar por todas essas consequências que a mentora vai falar. Porque às vezes um não é apegado, às vezes, com bem material, mas é apegado com bem intelectual, é apegado com familiar, enfim, tem outros apegos, e vai sofrer as consequências do mesmo jeito. Então, ou seja, você é apegado aqui, que é aquilo, acho que é o que eu falei no início, né? Não é se, não, a pergunta não é se eu sou apegado, é ao que eu sou apegado. Essa é a reflexão, né? Vamos ler mais uma consequência e aí a gente volta a conversar, porque a gente tem conversa, né? Tem muita conversa. Então, primeira consequência do apego é a aflição. Vamos ver a segunda consequência. Desvaria, ou seja, a loucura, falta de razão. Então, está dizendo que uma consequência do apego é a desvaria, porque intoxica de orgulho e prepotência a criatura, que se crê merecedora de privilégios e excepcionais deferências, que a não impedem de enfermar-se, neurotizar-se, padecer de solidão e morrer como todas as demais. Ou seja, somos todos iguais perante Deus, não é? É isso. Se somos todos iguais, por que eu tenho que ter privilégios? A gente já vê gente, por exemplo, eu já vi, né? Gente falar assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Como se eu fosse muito especial e não precisasse que aquilo estivesse acontecendo comigo. A pergunta é, por que você não pode passar por essa situação? Concorda, gente? Então, tem pessoas que se rebelam contra Deus achando que Deus está sendo injusto com elas. Isso é o quê? Desvaria. Desvaria por quê? Pelo apego. Apego a alguma coisa. Não sei se é só os bens materiais, que é o que a gente está fazendo, né, seu Márcio? Essa expansão aqui. Mas, por exemplo, se eu fico doente e me rebelo porque eu tenho medo da morte, por que eu estou com medo? Por que Deus está errado? Por que eu não posso desencarnar naquele momento? Essa é a pergunta, né? Ou será que vou desencarnar? Ou é porque eu tenho que passar por aquele período da doença e buscar dentro de mim o que eu tenho que mudar para conseguir a cura? Não, mas é mais fácil eu me rebelar. Quantos livros a gente vem trazendo, né? As pessoas vêm trazendo, pessoas que passaram por câncer, e elas vendo nesse câncer uma mudança da perspectiva de vida delas. Então, às vezes, a doença que a gente enxerga como ruim é uma oportunidade de mudança. Só que se a gente não enxerga assim, a gente perde a oportunidade. Por apego ao quê? Ao nosso bem-estar, não é nem a vida. É porque eu queria continuar a vida daquele jeito que estava, e não de outro, né? Enfim, então, a desvaria é isso, é essa loucura da gente achar que nós somos especiais, né? Eu vou fazer um exemplo muito grotesco aqui, mas é assim, igual quando a gente reza para o nosso time de futebol ganhar. Ué, mas e o torcedor do outro time também não é filho de Deus? Por que é só esse, não é aquele? Quando a gente reza para ganhar na loteria, e tem gente que reza prometendo ainda que vai fazer caridade. Não, então faz caridade com o que você tem agora. Faz a caridade antecipada, depois você pede para ganhar na loteria. Não, porque se eu ganhar na loteria, se Deus me ajudar e eu ganhar na loteria, eu vou ajudar isso. Então, olha só como a gente, né, é doido, porque é isso, a gente muda a forma como o universo funciona e acha que o universo tem que confluir para satisfazer os nossos desejos, que são falíveis. É uma criança birrenta querendo que a sua vontade seja satisfeita, né? Nossa. É isso, gente. Então, vocês acham que o apego pode levar à loucura? Eu concordo também. E eu penso que um dos sentimentos que vem pra gente nesse momento, nesse sentido, é o de injustiça, né? Tanto que a gente se rebela, porque por que comigo, né? Como se eu merecesse tratamento especial, como se tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu faço, eu acredito que
os méritos que eu tenho pudesse evitar. Mas a gente sabe que nada acontece em vão, né? Toda provação que a gente tem ali, todo sofrimento que a gente possa ter, no caso da desvaria, em consequência do apego, é para o nosso aprendizado. E quando a gente, acho que tem essas duas opções, ou a gente se rebela e vê a situação como injusta, ou a gente vai ter a humildade, né, em contraposição ao orgulho, e tentar aprender com a situação. Porque o que eu acho mais bacana é que ninguém vem apontar para a gente e falar assim, você está passando por isso por conta de orgulho. Não, a própria situação, né, a matemática de Deus ali já faz a gente atrair, experimentar as situações que a gente precisa. Então não é alguém de fora, não é um ser humano que vai julgar que sim ou que não. E quando a gente exercita a humildade, a gente consegue ver com mais clareza. Realmente, se eu estou passando por isso aqui, quer dizer que eu estou apegado. Então é uma experiência muito pessoal. A gente talvez não consiga ter clareza de tudo, mas com esse exercício de autoconhecimento, fazer esse autoexame de consciência, a gente consegue perceber. E acho que é um ponto bem delicado essa questão da desvaria, da loucura, talvez, né? Desse distúrbio, porque se a gente insistir na ideia de que está sendo injustiçado, de que não está correto o que está acontecendo, igual fala das enfermidades, pode ser um caminho sem volta, uma volta tão rápida, né? A gente se envolve naquilo, começa a se adoecer, né, somatizar doenças ali, por não aceitar a situação, né? E por conta do apego, porque como a gente sabe que Deus é justo e misericordioso, nada que vem para a gente, eu acredito que seja para nosso sofrimento, pelo contrário, para nosso aperfeiçoamento. E quando a gente se rebela, a gente está indo contra ao propósito daquela lição, daquela prova, da expiação, né? A gente tem que serenar, tem que ter essa humildade, fazer esse exame e entender que qual que é o propósito de tudo que a gente passa aqui, né? Não é se autoconhecer, se aperfeiçoar. Então, eu acredito que isso exige humildade e por isso é um grande desafio para a gente. É muito mais fácil eu me fazer de vítima. Aí eu lembro daquela lição do capítulo anterior, né, que a gente viu. Eu posso me vitimizar, posso culpar os outros ou as situações, ou eu posso ser mais sensato e assumir a responsabilidade. Falar, peraí, realmente tem alguma coisa que eu posso aprender com isso. Aí eu vou chegar na questão do apego, né? E até essa compreensão, eu creio que humildade é a palavra-chave para a gente perceber por que está passando. Às vezes tem pessoas de fora que falam, a gente não consegue aceitar, não consegue compreender, porque igual você falou, André, a gente distorce tanto a lógica, né, das leis do universo, que a gente cria a nossa versão, a nossa realidade. E até voltar para o equilíbrio exige bastante, exige bem mais do que se tivesse sido sem a nossa resistência. Exatamente, isso é uma chave muito importante que a doutrina espírita nos traz, que nós somos co-criadores. Então, o que é a realidade? A realidade é sempre relativa. Nós vivemos no relativo. O que significa isso? Que nós criamos a nossa realidade. É que o corpo limita um pouco a nossa abrangência, mas, por exemplo, as doenças somatoemocionais ou as próprias curas simbolizam muito isso. A longo prazo, a minha mente vai trabalhando para a saúde ou para a doença, né? E vai trabalhando para as situações. Então, assim como, por exemplo, Jesus é co-criador com Deus em plano maior, ele tem muito mais abrangência, ou quando desencarnados, essas colônias espirituais, não é tudo pelo poder da mente. Emmanuel diz que a mente é para o espírito, assim como as mãos são para o homem encarnado, né? Então, ainda aquilo que nós projetamos, ainda demora um tempo para se tornar material, concordam, gente? Mas, assim, tudo a nossa mente vai projetando. Aí eu queria contar uma história para vocês, tem a ver com essa desvaria, né? Muitas vezes a gente vive a loucura na própria carne. Pensa o avaro. O avaro acha que todo mundo está querendo tomar dele alguma coisa, não é assim? Tudo que ele enxerga como alguém que está querendo se apossar daquilo que é meu, né? Mesmo na carne. Mas, assim, o que eu queria trazer, já que nós estamos nesse contexto espírita, são os livros que vão nos trazendo muitas histórias disso. Quantos e quantos espíritos ficam sofrendo por muito tempo por conta do apego. Espíritos que não conseguem sair da casa
porque a casa é deles, né? Aí vai surgir as casas mal assombradas, não é isso? A gente vai ter, André Luiz, por exemplo, conta num dos seus livros, não sei se vocês, não sei qual deles que é, eu acho que é Missionários, que ele conta que ele vai numa missão lá e ele encontra o avô dele. Primeiro ele vai ajudar uma pessoa, que ele não sabe que é o avô dele, mas depois ele vê, ele reconhece que é o avô dele. E o avô dele tinha muito carinho, porque quem pagou a faculdade dele, foi o avô. E como é que ele encontra o avô? Completamente louco, com um monte de barro na mão, dizendo que era ouro. Então, sempre que a gente desencarna, a gente cai essa casca do corpo, gente, e aí sim que o nosso pensamento tem mais força, né? Sobre o nosso perispírito, que é mais flexível, maleável. Então, por isso, Eduardo, agora que você falou, eu me lembrei dessa história. É muito sério isso que nós estamos fazendo aqui, buscando estratégias de autoconhecimento. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer isso aqui, quando a gente fizer a passagem, a gente vai estar mais preparado para tentar reconhecer. Olha, tudo bem, eu gostava assim da minha casa, mas agora eu morri, vou, né, seguir o meu caminho. Eu gostava sim dos meus filhos, mas olha, se eu ficar aqui, eu vou atrapalhar eles. Então a gente até tem o apego. Gente, eu tô falando por mim, não sei vocês, mas eu acho que eu até tenho o apego, mas assim, você ir trabalhando isso te ajuda, por no momento que você for passar, você fala assim, não, pelo menos que seja na cabeça, no racional, não, eu vou seguir, eu vou deixar, e tudo isso vai passar, né? Então, eu acho que é isso. Bacana, Pode falar, Du. complementando. Obrigado, rapidão. É muito sério essa questão de a gente trabalhar em vida mesmo, porque aqui, se a gente está ali muito apegado numa situação, a gente perde a noção de realidade, né? Fica uma realidade nossa e nociva. E tem a família, tem os amigos, tem a sociedade para dar um toque. Agora, quando a gente desencarna, realmente o corpo, que é aquela prisão, aquele limite, deixa de existir. Então, não há Cristo ali que vá mudar a nossa fissura, a nossa obsessão por aquela ideia, por aquele apego, sem a gente querer, né? Que é a questão do livre-arbítrio. Então, é um sofrimento eterno enquanto está durando aquilo. Então, a gente pode evitar se a gente exercitar essa tarefa aqui na Terra, porque se tiver dificuldade, vai ter quem ajude. Né? Agora, do outro lado, eu acredito que é muito mais difícil, porque a gente exerce plenamente a nossa liberdade de decisão de criar, né, co-criar ali as realidades que a gente sintonizar, né? Aqui tem esse freio ainda do corpo, das limitações. Na parte espiritual, a coisa é mais séria, né? A intensidade é muito maior. Não, isso é complementar. É tão louco, né, esse tema, porque você vê, essa própria ilustração que você colocou, André, né, quem que já não ouviu a expressão que caixão não tem gaveta, né? Quer dizer, todo mundo tem essa consciência, sabe que não vai levar para nada, né? Exemplos de egípcios que construíram pirâmides, guardaram, não vai levar. Mas mesmo assim, né? Essa parte que diz intoxica de orgulho, é exatamente isso. Você acaba ficando cego, né? Você sabe que você não vai levar nada e você se apega a isso. Veja, para a gente ainda que é espírita, a gente ainda sofre. Eu fico imaginando, então, as outras pessoas, né? É um desespero. É um desespero. Eu falo mesmo isso porque eu entendo. Eu acabei vindo para a doutrina. Primeiro que eu era bem curioso, ainda sou muito curioso com essa questão de quem eu sou, o que é esse mundo e tudo mais. Mas o fato de eu ter perdido meu pai e outras pessoas muito queridas, quando mais novo, foi um sofrimento tão grande que eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que não está fechando. Não é possível que o mundo é isso, a vida é isso, esse sofrimento, Deus, como assim? E aí me fez ir buscar. E eu me achei mais na doutrina, que dá uma resposta exatamente mais transparente sobre isso, né? Então, hoje, não que a gente não sofra tanto, né? Mas você já fala, não, é de passagem que nós estamos, né? Dói ainda bastante. Mas é legal que você possa ter essa luz, né? De poder enxergar lá na frente e falar, pô,
eu sei que eu estou sofrendo, vou chorar e tudo mais, mas seja por qualquer coisa, né? Você perde emprego, aqui estou misturando tudo. Que a realidade é essa, a gente se apega mesmo a tudo, né? Mas é tão gozado isso que é o que você falou, André. A gente tem a consciência, mas ainda a gente não coloca para funcionar, né? E o fato da gente estar estudando isso é legal, porque vai dando degrauzinho, degrauzinho, a gente acaba, né? Espero que a gente dê aquele insight, né? Seja nessa, qual encarnação for. Mas o caminho, eu acredito, é esse, e vale a pena investir nisso mesmo. Esse é realmente. Muito bem. Vamos ler mais uma. A gente fez a segunda. Aí tem que ir recapitulando, né? Então, a consequência do apego aos bens. Vou chamar bens, que aí a gente engloba tudo, tá bom, Márcio? Aos bens. Aí eu não quero falar espiritual, só vamos tirar o espiritual. Todos os outros bens que a gente acha que é nosso, né? As posses. Primeira consequência, a aflição. Segunda consequência, a loucura, porque a gente cria uma realidade só nossa, paralela, né? Aí, vamos ver a terceira. O que será que é a terceira, hein? Enrijece os sentimentos, que perdem a tônica da solidariedade, da compaixão e da caridade, olvidando-se, ou seja, esquecendo-se dos outros para pensar apenas em si. Então, o que o apego nos faz? Nos faz egoístas. É isso, a terceira consequência. E quando nos faz egoístas, isso nós estamos na contramão da lei divina. E a quarta faz pressupor que nasceu para ser servido, abandonando o espírito de serviço que dignifica e favorece o progresso, ou seja, qual é a quarta consequência? Desenvolve em nós o orgulho, e a consequência do orgulho é o que? Paralisa ou freia o nosso processo evolutivo. E essa é uma consequência bem drástica. O que você poderia fazer mais rápido, você demora mais tempo nessas zonas purgatoriais e de sofrimento. Isso não é bom para ninguém, mas nós fazemos isso. Aí eu trouxe uma imagem aqui, eu não sei se vocês sabem quem é esse aqui. Alguém sabe? Alguém quer chutar quem é esse carinha aqui, ó? O Pio 13 daqui? Não. Ei, Luiz? Luiz 14. Aqui, ó. Aí, esse é um retrato que ele encomendou, uma pintura, né? Um retrato dele. Retrato, a gente fala retrato hoje, pensa em foto, né? Mas não, um retrato. Contratou um artista. E eu queria só destacar aqui para vocês, se vocês pudessem ver a imagem, olha. Ele tem alguns elementos interessantes. Ele traz o cedro, que significa o poder. Ele traz a coroa, que é o domínio sobre o outro. Essa capa aqui, ó, com a... Eu esqueci que planta é essa, mas é o símbolo da nobreza da França. Flor de lis, não? É, flor de lis, isso. Obrigada. Flor de lótus, né? É lótus ali. Eu acho que é lis. Tá compridinha, né? A de lótus é mais redondinha. A de lótus, ela é mais... eu acho que é de lis. Mas depois a gente verifica, mas é isso. Essa capa aqui significando a supremacia da França, o nacionalismo, olha lá, tá vendo? Ó? Então, aqui é o domínio que ele tem, o poder que ele detém. Aqui a coroa que ele domina, ele é superior aos outros. Aqui que a França é superior. A espada que detém o poder militar da força sobre os outros. E a expressão, tá vendo? Reparem na expressão fisionômica dele. Como que ele está aparecendo? Tá vendo? Olha, indiferente, percebeu? Olha só, enrijece os sentimentos. Por isso que eu trouxe o Luiz XIV, né? É quase nojo, né? A expressão dele. Isso significa que ele não se mistura com nenhum outro. Ele é extremamente superior. Luís XIV é um símbolo disso, por quê? Porque ele se autodenominava o Rei Sol, como os faraós faziam. Ele era tanto que no Palácio de Versalhes estava escrito isso, o Rei Sol, né?
Então, assim, por que eu trouxe ele? Porque ele é o símbolo de todo o orgulho e egoísmo que a gente pode viver, né? Vocês concordam, gente? Não tô assim, eu não tô fazendo uma crítica a ele, eu tô trazendo o Luís XIV, Flor de Lis. Obrigada, Maria Lúcia. Então, a flor lá, o símbolo da França é a flor de lis, tanto que ela aparece mesmo nos brasões das famílias tradicionais francesas e tudo mais. Bom, enfim, aí voltando a Luís XIV. Luís XIV, tanto Luís XIV quanto a sua... Eu não sei como é que chama. Ela era esposa do neto dele. Eu não sei o que é esposa do neto, porque se fosse esposa do filho, seria a sua... Nossa, gente. Nora. Nora. Nossa, fugiu a palavra, eu tô aqui, sogro. É sogro. Nora neta? Nora. Nora neta, talvez. É Maria Antonieta, né? Aquela que morreu guilhotinada na Revolução Francesa. Então, tanto a Maria Antonieta, que era sua nora neta, gostei, viu, Eduardo? Vamos instituir, se não existir, a gente está inventando agora. A nora neta dele, Maria Antonieta, quanto ele, são símbolos da aristocracia e da ostentação, certo? E aí, isso nos ensina o quê? Eu procurei, viu, gente, mas não conseguia, não. Pensei, podia ter uma historinha em um dos livros, né, do que aconteceu com eles quando eles desencarnaram, mas eles não dão o nome, né, os espíritos sérios não contam. Mas a gente tem uma curiosidade, né, dessas fofocas, assim, espirituais, mas eu não achei nada. Só tem um outro Luís, mas não é o 14, mas acho que é o 13, que está na codificação, é um dos espíritos da falange, dos espíritos de verdade, né? Mas esse era foi um rei muito sensato, e foi o pai do Luís XIV, mas o Luís XIV era extremamente fútil, orgulhoso, enfim. E ele é um símbolo disso, da ostentação. E aí a gente se pergunta, né? Sobre eles, nem sobre ele, nem sobre a Maria Antonieta, eu não achei alguma coisa que conte como é que eles estiveram do lado de lá. Mas na Revista Espírita, agora eu não vou me lembrar de cabeça de que ano, mas numa das revistas espírita, porque na Revista Espírita, Kardec trazia, não sei se vocês já tiveram oportunidade, que eu acho muito legal ler a Revista Espírita, gente, adoro. De vez em quando eu pego um tema e vou, por quê? Porque parece que ela nos dá os bastidores da codificação. E aí o que acontece? Tem lá, eles tinham algumas comunicações que eles faziam estilo entrevista com o espírito. Então, eles faziam umas perguntas, não era assim, o espírito vinha e ditava o que ele queria, eles perguntavam. Igual o estilo Livro dos Espíritos, só que foi um compilado, né? Então, assim, ele pegava o espírito e ia perguntando, quem foi você? Como é que aconteceu? Onde você está? Ia perguntando. E tem uma dessas revistas espíritas que traz uma entrevista com um espírito que se dizia que foi rainha, só que ela não diz de onde, não dá maiores detalhes, mas ela foi rainha de algum lugar. E você vê que ainda ela estava muito sofrendo, porque ela fala que lá ela não encontrou quem a servisse, que ela sofria porque ela não tinha as escravas. Então você via ainda que ela estava no plano espiritual buscando uma continuidade do que foi a vida, e ela não tinha. Então isso era uma causa de sofrimento para ela. Então eu acho que esse caso nos dá uma ideia do que acontece às vezes com essas pessoas. Nós estamos falando de reis, né, rainhas, princesas, como foi Maria Antonieta, Luís XIV, mas isso a gente pode trazer para a nossa realidade, atualidade, já que o livro é Jesus e Atualidade. E as celebridades que a gente tem hoje, não é a mesma ideia, gente? Que às vezes acham que elas são assim, superiores à massa, que elas são dignas da atenção, de ser bajuladas. Então, essa reflexão que eu queria trazer com a figura aí do Luís, já vou te dar a palavra, Maria Lúcia, do Luís XIV, para a gente enfatizar essas duas consequências. Olha que apareceu lá, o egoísmo e o orgulho, e uma consequência muito drástica, paralisar o nosso processo evolutivo. Pode falar, Maria Lúcia. Ivone Pereira tem um livro dela que ela relata, porque a gente está falando muito de posse, a gente pensa muito de quem tem poder, em quem tem posses, a gente
eu vou olhar aquele ângulo que não é só quem tem a posse de dinheiro que também sofre disso, né, de apegos. E ela relata que ela vai numa casa fazer um trabalho, porque num quarto determinado daquela casa havia um problema com uma pessoa, com uma moça. E aí, durante o sono, ela era levada a trabalhar. Para só resumir, o que ali naquele espaço, naquela casa onde tinha aquele quarto, ele pertenceu a alguns tempos longínquos a um caboclo, a uma pessoa ali da terra, e ele tinha desencarnado, ele mantinha uma plantação de ervilhas. E a tarefa dela, em desdobramento, a espiritualidade levava, é que ela convencesse ele a sair dali, porque estava prejudicando o ambiente. E foram muito tempo, levou, até que ela conseguiu fazer uma barganha com ele, que ele deixaria aquele local, né? Ela, em momento nenhum, ela como fala, afrontou ele, mas ela substituiria em outro local, em outra alguma coisa. Então, você vê o apego, sabe-se lá quantos séculos ele tinha aquela plantação de ervilha, quer dizer, construir uma casa ali, naquele terreno baldio, nem se sabia que ele era dono dali, mas ele, espírito, né? Ele tinha aquilo como posse dele, e foi um maior trabalho. Eu acho muito linda essa passagem que a Ivone conta. Se eu tiver oportunidade, eu localizo o livro que ela narra isso. Acho muito interessante essa passagem, que não é só o poder, o rico, né? Que a gente sempre visualiza isso. A gente, quanto vai mais tendo, a gente vai tendo medo de aflição, de perder tudo, mas aquele também que se apega, independente do preço, do valor da coisa, também fica nessa loucura, né, de apego. Exatamente. E quanto tempo não ficou ali paralisado? Olha lá, a quarta consequência. Paralisa, fica parado ali, no tempo e no espaço, né? André, é bacana, realmente são várias perspectivas de apego, né? E acho que essa diversidade de exemplos ajuda a gente se policiar nas diversas armadilhas que a gente tem aqui. E quando você falou de apego também, deu exemplo Estava falando sobre a escravidão, sobre os reis, depois falou sobre as celebridades, e eu lembrei de um caso que é comum aqui no Brasil, né? Pelo menos é uma coisa próxima nossa, que são da escravidão, né? Porque quantos senhores aí de terras, né, que devem ter sofrido esse processo de compreender que, na realidade, as posses eram só da terra. A questão dos escravos também, e toda essa desigualdade que a gente teve na história, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, mais uma vez, a reencarnação, né, o Espiritismo mostra essa grandiosidade que a gente está dos dois lados da moeda, né? Tem até um livro, que se eu não estou enganado, um romance que chama Amargos Reencontros, que aí fala a história de um filho de um senhor de terras, de fazendas ali, dono de escravos, que ele falece jovem, ele desencarna jovem, e ele reencarna como escravo. Aí fala das dificuldades que ele tem, que ele quer aproximar da família, e depois ele acaba tendo um problema com isso, porque ele é um negro, querendo aproximar da família, aproximar da irmã dele, e ele vem a desencarnar de novo por conta de um castigo que ele recebe. Então, toda essa dinâmica que a gente tem da reencarnação ajuda muito a gente nesse processo de perceber, né, que tudo é passageiro, nós somos passageiros aqui. E se a gente tem essa compreensão, esse esclarecimento em vida, fica tudo muito mais fácil. Quando você deu o exemplo, né, da rainha citada na revista, né, da codificação, ela não teve uma fonte, uma orientação para mostrar para ela que poderia encontrar uma realidade diferente sem quem servisse ela. E quanto mais a gente tem esse conhecimento, quanto mais é difundido essa visão espiritual da vida, e quanto mais a gente fortalece na gente também esses valores, essa compreensão, melhor é para a gente lidar com as surpresas no desencarne, né? Porque eu ficava aqui em casa, minha família, a gente sempre refletia sobre isso, né? Mas na próxima encarnação, se eu não reencarnar em uma família espírita, que foi o caso meu, dos meus irmãos, que nascemos em berço espírita, já com esse conhecimento, né, abençoado e tudo, essa compreensão que a gente tem,
Aí a gente sempre chega naquela questão, o importante é a gente internalizar as lições que a gente aprende, a gente fazer essa reforma íntima, porque independente de eu ter esse conhecimento consciente, esse acesso à doutrina, aquilo que a gente adquire de virtude, de comportamento, ninguém tira da gente. Então, independente de religião, né, a gente sabe que o espiritismo não é a melhor religião, não pode classificar qual que seria melhor. Se essa que hoje nos faz tão bem, a gente tem que se apegar ao máximo de colocar isso em prática. E eu lembro daquela fala da Joana, que é saber e não fazer é ainda não saber. Então, como que eu garanto que eu sei sobre o que o espiritismo nos traz, sobre tudo aquilo que eu vejo que agrega para mim? É quando eu pratico. E todos os dias a gente tem situações para experimentar, para poder colocar em prática, e isso acaba, quando a gente consegue vivenciar, consegue compreender, a gente internaliza o aprendizado. Então, mesmo que eu, numa futura encarnação, uma pessoa sem conhecimento na encarnação atual, o conhecimento da espiritualidade, desencarne, se depare com uma realidade que ela não tinha pensado, se ela já vem trabalhando ao longo das encarnações a compreensão de desapego, de todos os ensinamentos que Jesus Cristo deixou, por mais que ela não tenha conhecimento consciente na última encarnação, eu acredito que é mais fácil o processo de compreender, de seguir a evolução, né? Acho que a maior defesa que a gente tem é colocar em prática, né? A gente internaliza. É igual uma prova. Se eu não tiver, na hora da prova, não posso consultar, se eu compreendi a lição, e isso já está comigo, esse conhecimento já é meu, porque eu aprendi, de fato, eu compreendi, né? Exatamente, Eduardo. Maria Lúcia, fonte, recordações da... a história, né? Que a Maria Lúcia estava falando, para quem vai ouvir depois que não acompanha o chat. Peraí que eu vou abrir o chat, para não esquecer. Da Ivone Pereira, né? Recordações da mediunidade, capítulo 8. Muito agradecida, Maria Lúcia. Gente, para a gente poder encerrar, tem uma última frasezinha aqui da Joaninha. Olha só que intimidade, porque eu coloquei uma figurinha da Joaninha. Vocês vão ver. Vou colocar aqui. Aqui, ó. A Joaninha, tá vendo? Belezinha? A Joaninha está dizendo para nós, encerrando essa parte, o seguinte: o possuidor que não se interessa por repartir os valores, oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo, que mais se envilece, quanto mais se prende às posses. Olha só, se você se julga possuidor de algo, é igual o lago, né? Se aquele que se julga possuidor, se você não reparte para oferecer, então não é errado ter posses. O errado é as posses te possuir, né? Concorda? Então você pode possuir, mas você usa suas posses para ofertar oportunidades de trabalho. Isso o Evangelho segundo o Espiritismo deixa muito claro para nós. Mas se você for possuidor e querer reter só para você, sem repartir os valores, então você é escravo das suas posses, porque você está preso a elas, que é essa questão que a gente está discutindo muito. O que o Eduardo acabou de trazer para nós essa reflexão tem tudo a ver, para mim ele já respondeu, ele já fez a lição de casa da reflexão da semana, viu, Eduardo? Depois você me fala, que eu acho que você já respondeu. Tá, Joia. Aquele que é rico perante os homens pode não ser rico perante Deus, é isso que nós estamos falando, né? O que é a verdadeira riqueza? Caso você tivesse que prestar contas hoje, viu, gente? Hoje à noite, não é amanhã, não é depois. Agora, você fosse chamado a prestar contas da sua atual encarnação. O que você tem de que seja realmente seu? Por isso que eu achei que você já respondeu. Você não respondeu? O que você tem? Você falou que você tem o conhecimento, aquilo que você aprendeu. É isso? Tem mais alguma coisa que seja seu, Eduardo? Eu concordo, André. Acho que você me ajudou nessa tarefa aí, até me ajuda a continuar nessa reflexão, porque não adianta a gente considerar aquilo que a gente já sabe, né? É aquilo que a gente já consegue exercitar, porque se me der qualquer apagão de memória aí, eu posso esquecer o que eu sei, mas aquilo que eu já experimento, a forma como eu lido com as coisas, eu acredito que isso aí é um tesouro que a gente tem, né? Que a gente adquire, né? A gente constrói. Está respondido da minha parte. Eu também fiquei refletindo muito essa semana, não sei se vocês fizeram, se alguém vai compartilhar conosco, mas eu quero adiantar a minha reflexão, que eu fiquei pensando, o que é meu, né?
Aí pensei num tanto de coisas, e fui tirando, né, porque, como o seu Márcio diz, né, os filhos que eu tenho não são meus, meu marido não é meu, a minha casa não é minha, porque se eu morrer hoje eu não levo ela, né? O corpo que eu tenho não é meu, né? Os livros que eu tenho não são meus. Então eu comecei tudo, eu falava, não é meu, não é meu, não é meu, né? E aí o que é meu? As experiências que eu vivi. Cheguei a essa conclusão, porque até o conhecimento mesmo. Se for conhecimento intelectual, que a gente discutiu muito sobre o apego, eu desencarno, eu posso até levar o conhecimento, mas eu reencarno e esqueço. Então, o que eu vou levar, na verdade, são as habilidades que eu adquiri. E eu acho que, aí eu pensei, né? Então, as habilidades, ou seja, aquilo não só que passou pela minha mente, mas aquilo que eu já consegui praticar. Eu acho que isso eu levo, porque isso a gente carrega, a doutrina espírita nos ensina que a gente carrega de encarnação em encarnação, as habilidades que realmente a gente desenvolveu, né? Então, eu acho que as habilidades que eu desenvolvi, e aí eu fiquei pensando, e eu acho, queria compartilhar, ver o que vocês acham, se eu tô certa, se eu tô errada, né? Eu pensei assim, realmente, eu fiquei pensando, né? Meus amigos, meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, enfim, que nada era meu, de fato, mas os afetos que eu consigo cativar, eu acho que esses são meus, sabe? Eu fico pensando assim, que nem essa relação de amizade que a gente desenvolve aqui. Eu acho que a gente vai levar isso de alguma forma para além dessa vida, porque a gente vai, né, criando, a gente vai lembrar um do outro de alguma forma, né? Então, acho que os afetos, as relações que a gente realmente estabelece, eu cheguei à conclusão que eu levo, que são minhas. E aí, eu já contei para vocês, mas vou só relembrar por conta disso. Eu tive uma questão, né, que eu tive uma dor aqui, acho que eu contei para vocês aqui, ou não contei? Que eu tive uma questão que eu não estava conseguindo falar. A Maria Lúcia sabe que a Maria Lúcia está comigo no grupo de sexta. E o que aconteceu? E muita dor. E eu não sou muito de pedir, sabe? De ficar orando para pedir por mim. Eu oro muito, eu rezo muito para pedir para o outro. Mas para mim, eu acho que eu sou meio orgulhosa, assim, nessa questão, sabe? E aí, tava doendo e tal, olha lá, o Fernando concordando comigo. E aí, eu não tinha lembrado nem de pedir por mim, sabe? E eu passando aquela. E no encontro de sexta, eu avisei a orientadora do grupo, que é a Margarida, eu falei assim: olha, eu não vou ficar quietinho, porque cada vez que eu falo doía muito, muito mesmo, né? Tanto que uma hora eu falei, eu ficava segurando, porque doía. E aí, no final, uma das pessoas falou, me falou assim, coloca gelo, pode te ajudar, né? Eu falei, eu vou colocar. Eu tinha colocado quente, gelado eu não tinha colocado. Mas aí alguém falou assim, nós vamos rezar por você, né? E eu fiquei aquilo na cabeça, gente, no sábado eu acordei boa. Eu falei, olha só como essas nossas relações nos ajudam. Eu acordei sem dor, eu não acreditava, porque fazia vários dias que eu estava com a dor. Aí até eu brinquei, falei, não sei se foi o gelo do Cassandro ou se foi as orações dos amigos, mas eu acho que foi as duas coisas. Porque depois eu consegui consulta no fisioterapeuta, tinha questão aqui, mas quando eu fui, a dor já tinha passado. Então, assim, eu acho que essas relações que a gente constrói, eu acho que isso são patrimônios que a gente tem para eternidade. É isso. Oi, Gustavo. Eu concordo com você também, André, porque muitas vezes nos livros, acho que se não me engano no livro dos Espíritos, dos Médios, fala dos espíritos no plano espiritual afins, que são afins da gente, são amigos de outras reencarnações, então a gente já tem de outras reencarnações aquelas pessoas, né? Como acontece, chega uma pessoa que você nunca viu na vida, que você tem uma simpatia maravilhosa, e como que você tem uma pessoa, passa uma pessoa, parece que não passa nem na pinguela. Dá vontade de empurrar, né? Então, eu acho que os espíritos, essa amizade que a gente cria, hoje, a gente leva também. Eu tenho esse mesmo pensamento seu. Concordo. Certinho. Obrigada, André, Gustavo. Oi, Eduardo. é bacana essa reflexão sua do Fernando também, porque eu me lembro, assim, de quantas vezes, né, em oração, assim, manifesta o irmão e fala, né? Da importância a gente ter o comprometimento com aquilo que a gente assume, qualquer projeto que seja, porque quando a gente inicia uma ação, vários espíritos afins também
começam junto, não só num grupo de oração como o nosso aqui, de estudo, tem aqueles que querem aprender junto, seja numa tarefa, um projeto pessoal, um trabalho, qualquer coisa que a gente vai fazer, tem aqueles que simpatizam, que acompanham e se espelham na gente. Desde que eu sou pequeno, eu ouço isso. A gente tem a nossa responsabilidade por nós e também uma parcela, porque tem aqueles que seguem a gente por ter um certo conhecimento, vê na gente um modelo, né, para poder tentar aprender. Então, quando a gente para, eles param junto. Né? Embora eles tenham independência, livre-arbítrio, a gente acaba sendo um modelo. Então, é de muita responsabilidade nessa questão, mas nesse sentido de um bem que a gente leva, eu acredito que isso também. E pode ser que a gente se depare com pessoas desconhecidas para a gente nessa encarnação, mas se começar a se envolver, não só as pessoas dos grupos encarnados que a gente tem aqui, do convívio social, mas irmãos da parte espiritual, que se identificam com a gente, né? Porque, igual eu falo, quando a gente está num estudo como esse, cada palavra que a gente fala, é intuído a falar, auxilia os irmãos desencarnados, que são tragos para poder ouvir aquilo, e às vezes não consegue ouvir um espírito desencarnado falando, um mentor espiritual. Por quê? Estão apegados na matéria e necessitam de uma pessoa encarnada, a gente, né, como instrumento para falar. Então, peraí, nossa, o Eduardo está sentindo tal coisa hoje, eu estou sentindo isso também. Então, aquele espírito que veio como visitante para ser tratado, ele se identifica com o Eduardo, com o André, com o Gustavo, cada um de nós aqui, e a gente acaba, né, criando um laço ali. Se a gente compromete em algum propósito, alguma melhora, a gente tem essa chance de estreitar laços e ter essa surpresa. É claro que durante a noite eu acredito que a gente se encontra também, mas ao desencarnar em plena consciência de, né, ter aquela clareza e não esquecer mais, de, nossa, que bacana, durante essa encarnação eu construí essa amizade. Eu também acredito que esses laços a gente leva, né, como um bem para além da matéria. Acho que isso é um presente que a gente ganha também, né? É isso, gente. Mais alguém? Senão a gente vai encerrar e agradecer a Deus a oportunidade que tivemos. Não? Todo mundo quietinho? Então tá ótimo. Alguém gostaria de fazer a oração final? Ninguém? Nenhuma manifestação? Nem encarnada, nem desencarnada? Então eu faço, tá? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês todos, eu queria agradecer agora para vocês, meus queridos amigos, André, que assim... Oi, Gustavo, não, pode só falar. coloca o nome de uma amiga que desencarnou hoje, Covid. Diz o nome, por favor. Andréia também, generoso. O esposo dela trabalha comigo lá no Ceará. Tá. O Emivaldo Generoso, ela desencarnou agora à tarde. Tá bom, Nossa, por favor. vamos orar Obrigado. por ela. Então, nós vamos agradecer, né? Eu queria agradecer primeiro para vocês, meus queridos amigos, se eu posso chamá-los assim, porque eu acredito que vocês são afetos, muito queridos no meu coração, porque vocês me propiciam essa oportunidade de estar aqui me autoconhecendo e debatendo com vocês e aprendendo muito com vocês. Então, gratidão. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro, pedindo a Deus nos abençoe a todos, a espiritualidade amiga, que em nome de Jesus nos ajude, e vibrando muita paz para o nosso planeta, vibrando em saúde, energias muito positivas, e vamos ouvir as preces, os pedidos do nosso companheiro Gustavo, para a nossa irmã, que fez a passagem, e que continua a sua trajetória num outro plano, Andréia Generoso, que as nossas boas vibrações possam alcançá-lo, ajudá-la a despertar de uma forma mais consciente, seguindo a sua vida, que Jesus possa colocar as suas mãos sobre ela seja acolhida no plano espiritual, assim como muitos que estão fazendo essa passagem, seja pela Covid, seja por outras doenças, nós assim vibramos em acolhimento, em energias positivas, em carinho, que assim seja. Nós vamos fazer um Pai Nosso em nome de todos esses nossos irmãos, que estão nos hospitais físicos e aqueles que desencarnaram e permanecem nos hospitais astrais.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Permanecemos por essa noite com essas vibrações boas